Então, a palavra que eu quero trazer hoje para a gente, né? Que quando eu recebi o convite, eu orei a Deus, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Está lá em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. E é uma passagem que fala muito comigo, gente. Sabe aquela. Deus tem isso, né? A palavra de Deus, do Gênesis a Apocalipse, é rica, é abundante, é uma fonte inesgotável, mas tem palavra que te marca, é ou não é? Tem uma palavra de Deus que te marca. E essa passagem, na primeira vez que eu ouvi, ela me marcou muito, profundamente, que é sobre Jabes. Quem já ouviu falar? A oração de Jabes, né? Se você não ouviu, você hoje vai ouvir, e eu profetizo que vai marcar a sua vida no poderoso nome de Jesus, como marcou a minha, amém? E diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E aí vem o melhor de tudo, que é: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que tremendo. Tudo que Jabes pediu, Deus concedeu. Então você imagina você abrir um livro e você querer ler aquele livro, e aquele livro tem muitos termos técnicos e registros frios, né? Capítulo por capítulo. Em 1 Crônicas, o cronista, ele começa iniciando com genealogia. A Bíblia é uma bênção, mas chega na genealogia, dá um sono ou não dá? É uma coisa chata, é ou não é, gente? E fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou. Então começa isso, o livro de Crônicas. Que fulano gerou cicrano, que cicrano gerou beltrano. Mas de repente, fala assim, de repente, há um break, há um corte nessa sequência, nessa monotonia. O Espírito, ele interrompe a genealogia para contar a história de Jabes. E uma história que só tem 2 versículos, mas que é tremenda quando a gente mergulha e começa a tirar fundamentos, começa a tirar ensinamentos dessa oração, porque eu quero orar como Jabes, amém? Eu preciso orar como Jabes, por quê? Porque eu quero que o Senhor conceda aquilo que está no meu coração. E foi isso que aconteceu com Jabes. Um deserto de nomes que se repetindo, mas o Espírito Santo fez uma pausa. E muitas das vezes a nossa vida é assim. Muitas das vezes parece que nós estamos vivendo de repetição. Repetição da história da nossa família de origem, repetição da história dos nossos avós, dos nossos pais. Mas eu quero te dizer que hoje Deus te trouxe aqui, porque aqui termina a história da genealogia monótona de dor, de sofrimento, de escassez, porque Deus tem uma nova história para você, porque é um tempo de interrupção divina nas nossas vidas, amém, queridos? É tempo. E Jabes, a palavra Jabes no original, no hebraico, deriva da raiz da palavra dor. Jabes, né, o nome dele em hebraico vem da raiz Otsebe. Otsebe significa dor. Repete comigo: dor, tristeza, sofrimento. E a Bíblia diz, né, a gente estudando a Bíblia, diz que porque com dores a mãe dele deu à luz.
e colocou o nome dele de dor. Então imagina que dor que essa mulher tinha na alma. E às vezes acontece conosco, querido. No momento que a nossa mãezinha engravidou, no momento do parto, no momento do nosso nascimento, havia uma dor na família. Havia uma dor de perda, havia uma dor do desemprego, havia uma dor da traição, havia uma dor de uma frustração. E quando muitas das vezes saímos do ventre, carregamos essa dor dessa mãe. E às vezes a mãe tem, digamos assim, mesmo que não seja no momento do parto, a mãe, ela faz questão de colocar sobre nós as dores dela. Muitas das vezes, as nossas mães transferem para os filhos as dores da frustração de um casamento, as dores da frustração do marido que ela escolheu, do homem que ela escolheu, da vida que ela escolheu. Mas ela faz questão de lançar essa dor, essa frustração sobre o filho. E aí vira um relacionamento de culpa. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão por sua causa. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Com Jabes foi assim. Havia uma dor nessa mulher. Havia uma dor na alma dessa mulher tão grande, que não ficou velada. Porque às vezes as dores das mães são veladas. Ela fez questão de colocar o nome do menino de dor. Imagina um menino crescendo, falando assim: dor, vem almoçar. Dor, vai tomar banho. Então, esse homem, ele tinha um selo, ele tinha um rótulo. O nome dele era aflição. Então, ele carregava o estigma do sofrimento da mãe na sua identidade. Ele carregava. E olha que interessante, sabe qual era a tribo de Jabes? Judá. A tribo de Jabes era Judá. E Judá é a tribo do quê? Do louvor, da música. Mas a mãe de Jabes fez questão de colocar uma circunstância emocional, um momento dela, e falar: você não vai ter alegria, você não vai louvar, você vai ser aflição, você vai ser dor. E aqui, queridos, há um paralelo. E aqui há um conflito da origem espiritual de Jabes, tribo do louvor, tribo da adoração, tribo do governo, amém? Porque o cetro está sobre Judá. E o conflito da identidade de Jabes nessa dimensão. Isso acontece comigo e com você. Como a missionária pregou aqui, falou aqui na hora do altar. Deus escreveu um livro sobre mim, sobre você, muito antes de que viéssemos a existir nessa dimensão. Você nasceu, mas o teu livro da vida já estava escrito. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: a gente nasce, aí a gente surpreendeu Deus, Deus foi surpreendido, e nasceu a Cláudia, e agora, o que eu vou fazer com a Cláudia? Não, não é isso não. Não é assim que acontece, não. Ele primeiro escreve um livro. Ele escreve tudo. Tudo, fala assim, tudo. Tudo ao meu respeito. Existe o livro da minha vida e existe o livro da vida do Cordeiro, amém? Consegue entender isso? Então, no livro da minha vida, ele escreveu decretos de vida. Repete comigo: decretos de vida. De vida, de vitória, de governo, de domínio. Mas quando eu venho para esta dimensão, e essa dimensão, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, existe também um decreto.
Existe um decreto de fracasso, de discórdia, de frustração, de dor, de sofrimento. E muitas vezes nós estamos vivendo estes decretos, porque nós desconhecemos os decretos de Deus. E por desconhecer os decretos de Deus, por desconhecer os desígnios de Deus, eu aceito o que a família impôs, o que a sociedade impôs. Mas Jabes foi inconformado. Repete comigo, inconformado. Interessante que ele pede, naquela época, né, na época dos juízes, que Jabes foi mais ou menos na época dos juízes, existia lutas, existia guerras para a conquista de território. Então, se eu quisesse ampliar os meus territórios físicos, eu tinha que lutar contra aqueles habitantes que estavam no território que eu queria. E aí havia luta, havia espada, havia sangue, havia morte, para que eu pudesse conquistar a terra, amém? Mas Jabes faz algo totalmente fora do comum. Jabes, enquanto os outros, os homens, levantavam espadas, faziam guerra por terras, Jabes entendeu que a maior batalha era contra o seu rótulo. Que a maior batalha que ele tinha era contra a identidade distorcida que ele tinha recebido. Contra o rótulo que ele recebeu impedia ele de conquistar. Amém, querido? Você está entendendo? Diga amém. Então, o clamor de Jabes foi cirúrgico. Repete comigo, cirúrgico. A palavra de Deus, e aqui a missionária estava falando, né, que a gente tem que perseverar. Sabe por que às vezes a gente não recebe? A palavra de Deus diz, pedi, não recebeis, por quê? Pedi mal. Então não adianta você perseverar no algo que está pedindo errado. Amém ou não amém? Se você perseverar em algo que está pedindo errado, querido, Deus não vai atender. Por quê? Porque a gente não vai torcer o braço de Deus. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o que tem de ingrediente. Que fórmula é essa da oração de Jabes que Deus atendeu? E será que eu estou pedindo alguma coisa errada? Então Jabes, ele foi cirúrgico, e eu quero exatamente isso, focar no que Deus quer expandir hoje, na minha vida e na sua vida, amém? Primeira coisa que ele fala, tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. A palavra diz que ele invocou o Deus de Israel. Gente, invocar, você concorda comigo que é muito mais do que pedir? Você concorda comigo que invocar, você tem uma postura diferente? Invocar, eu vou invocar os meus direitos. Amém ou não amém? Do que pedir. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso ter uma postura diferente. Quando eu me posiciono entre o reino espiritual e o reino físico. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele sabia como se posicionar. E ele chega para Deus e fala assim, tomara. Gente, ele não falou, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ou às vezes assim, né, uma falsa humildade. Senhor, Deus, eu não quero muito não. Eu só quero pagar minhas contas. Eu tive uma discípula que ela falava assim, pastor, eu não quero muito não, eu só quero pagar minhas contas. Gente, que mentalidade é essa? Eu estou invocando o dono de todo o ouro e toda a prata. Eu estou invocando o Deus Todo-Poderoso. Eu estou invocando aquele que está acima de todo trono, principado e potestade. Eu estou invocando aquele que cria do nada. Eu estou invocando aquele que transforma. Jabes ora assim, Senhor,
Vou tirar do microfone para não causar problema no ouvido de vocês. Jabes fez assim: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Querido, se tinha alguma coisa interferindo com esse grito, acabou. Chegou no trono. Por que a nossa voz, muitas vezes, a nossa oração não chega no trono? Porque a gente está miando. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor. Não sai nem daqui, ó. Não chega nem aqui. Não sai nem daqui. Senhor, tomara que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ou seja, eu quero tudo que o Senhor tem reservado para mim. Eu não abro mão de absolutamente nada. Eu quero tudo que tem o meu nome no registro do céu. Eu quero tudo. Porque o dar é de Deus. Repete comigo, o dar é de Deus. O tomar posse sou eu. Sou eu que tomo posse. Ele já me deu, mas eu tenho que ir lá tomar posse. Então ele fala. Ou seja, e quando ele fala isso, Senhor, que tu me abençoe muitíssimo, ele não está falando de uma bênção qualquer. No original é beracá. É uma bênção que só Deus pode dar. Não é uma bênção qualquer. Fala assim, é a bênção. Não é uma bênção. É a bênção. Ele clama pela a bênção. E ele fala assim, e se ampliares os meus territórios? E se ampliares as minhas fronteiras? E aqui eu quero te contar um testemunho rapidinho. Eu quando tive contato com essa oração, né? Foi foi no primeiro culto do ano. A gente estava na Terra Encantada. Isso foi em 2003, uma coisa assim. E a bispa Ana falou assim, coloca a mão no seu coração. Aí eu coloquei a mão no coração. Feche seus olhos, coloca a mão no meu coração. E eu sou obediente, né? O comando que sai do altar eu obedeço. Então feche os olhos, coloca a mão no seu coração. Tem gente que a gente fala assim, a pessoa fica assim, ó. O que será que vai acontecer? Não vou fechar o olho, não. Fala assim, tem bênção na obediência. Amém, querido? Aí eu fechei o olho, botei a mão no coração, aí ela, agora olhe para o seu coração. Quantas pessoas tem no seu coração, gente? Olha o tamanho do meu coração, ó. Pequenininho. Quantas pessoas tem aí? Eu comecei a ver, tinha minha mãe, meus irmãos, tinha o Anselmo, que é o marido, o Eric, o filho, mas estava todo mundo apertado. Eu via no meu coração todo mundo apertado. Aí ela falou assim, cabe mais 12 pessoas? Por quê? Porque ela queria, são as discípulas, né? Mais 12. Eu falei, gente, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Como é que eu quero ser pastora e não ter um coração alargado? Tudo apertado. E aí, gente, eu fiz essa oração de Jabes durante 2 anos. Repete comigo, 2 anos. Fazia 2 vezes ao dia. Eu imprimia a oração, porque antigamente, gente, não tinha Bíblia no celular não, tá? Não tinha não. Eu imprimia a oração de Jabes. Eu botei dentro da bolsinha que eu pagava o ônibus, que eu ia trabalhar de ônibus. E eu dava o vale transporte de papel. Quem é dessa época? Levanta a mão. Ei, glória a Deus. Sei lá. Eu dava. Então, toda vez que eu tirava o vale transporte, estava a oração de Jabes. Aí eu sentava e lia. Quando chegava nessa parte, se ampliares os meus territórios, eu botava a mão na mente. Por quê? Porque se eu quero alargar, primeiro eu tenho que alargar aqui, ó. O primeiro alargamento que Deus precisa fazer
não é no nosso físico, é no nosso interior. Amém? Então eu colocava a mão na cabeça e falava assim: Senhor, alarga a minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter os pensamentos do alto. Eu quero pensar as coisas que agradam o Senhor. Alarga os meus pensamentos. Porque para conquistar tem que ter mente de governo. Depois eu botava a mão no meu coração: Senhor, alarga o meu coração. Alarga meu coração para caber mais amor. Alarga meu coração para caber mais perdão. Alarga meu coração para caber mais misericórdia, mais compaixão, mais pessoas. Como é que eu queria discípulos se meu coração estava apertado, gente? E Deus alargou. Deus foi alargando. Amém? Porque até para você ler a Bíblia, até para você tomar posse do que está escrito, você tem que ter a mente de governo, querido. Falar assim: mente passiva não ganha guerra. Eu tenho que ter uma mente de governo. Nunca mais. Fala comigo assim: nunca mais. Você diga. Eu falo assim: eu vou dizer. Ai, minha memória é péssima. Tem gente que fala isso toda hora. Ai, minha memória é péssima. Ai, eu esqueço tudo. Aí o que vai acontecer? A palavra tem? O que vai acontecer? Cada vez mais esquecida. Eu tenho a mente de Cristo. Senhor, alarga os meus pensamentos. Alarga, Senhor. Eu vou... Porque outra coisa. Eu não tenho mais paciência para aprender. Querido, você tem a mente de Cristo. Eu posso aprender qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então, e aí, quando você pede para Deus alargar a tua mente, o teu coração, as novas posições, os novos territórios começam a surgir, começa a fluir, querido. Amém? Então, nós precisamos fazer esses atos proféticos. Nós vamos fazer hoje, amém? O território do coração, o território da mente, alargar as fronteiras emocionais. Tem gente que fala, tem gente que você faz 99 vezes coisa boa. Você deu um vacilo, pronto, a pessoa já não quer mais saber, não quer assunto. Querido, nós temos que exercer o perdão, amém? Perdão. Cruz é perdão. Jesus foi na cruz por perdão, ele me perdoou, por isso que ele foi. Tem gente que guarda a mágoa como uma medalha, como um troféu. Amém, queridos? E ele fala assim: e se a tua mão for comigo? Ou seja, ele não pediu só a bênção, ele pediu a presença. Porque não adianta eu ter as bênçãos de Deus se eu não tiver a presença de Deus. Ou seja, ele fala para Deus: eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero que a tua mão seja comigo. Então, muito mais do que alargar os meus territórios, eu não preciso só dos territórios, eu preciso da tua presença. Se a tua mão for comigo, porque territórios maiores, fala comigo, territórios maiores exige proteção maior. Amém ou não amém? E aí, quem vai te dar essa proteção? A mão de Deus. A boa e poderosa mão do Senhor, amém? E ele fala, ele termina, e me preservares do mal. Olha que coisa, ele pede para Deus livrar ele dele mesmo. Ele pede para Deus livrar ele da dor, do nome dele. Senhor, me livra da dor, me livra da tristeza, me livra da aflição. Ele parafraseando, ele está falando assim: Senhor, o meu nome é dor, mas não permita que eu viva ou cause dor. Ou seja, ele pede para Deus reformar, transformar o destino dele. E Deus pode fazer isso com você, querido. Muitas das vezes nós ouvimos a vida inteira. Eu estava fazendo compra um dia desse com meu marido.
Aí tem supermercado que tem o caixa e tem a empacotadora, né? Aí estava a empacotadora do meu caixa conversando com a empacotadora do outro caixa aqui. Estava vazio. Aí ela, não, porque falando da filha, né? Elas moram na Rocinha, falando da filha. Não, porque ela falou que viu foto, falou, mamãe, eu quero ir para Disney. A menininha, a filha da empacotadora. Ela falou, quem você pensa que é? Você nunca vai para Disney. Gente, olha isso. Olha o destino que está sendo selado nessa criança. E às vezes nós recebemos essas palavras. Às vezes nós ouvimos palavras que nos limitaram. Eu ouvi uma palavra uma vez. Minha mãe, eu tenho outros irmãos, né? Então eu tinha um irmão que ele não estudava. Ele não estudava. E eu sempre fui muito estudiosa. Então, quando chegava na época de prova, eu tinha que entrar no quarto e estudar. Eu tinha que estudar muito. E aí, o que eu fazia? Eu botava as bonecas e dava aula para as bonecas. Né? Dava aula para as bonecas. Até desde criança, o dom de ensino já estava ali. Para não tornar aquele momento chato, eu ensinava para as minhas bonecas. E aí, o que minha mãe falava? A Alexandra é mais inteligente que Cláudia. Por quê? Porque ele não estuda. E Cláudia é muito esforçada. Olha isso, gente. O que ela quer dizer? Que eu era burra, né? A Cláudia fez 2 faculdades. A Alexandre não fez nenhuma. A palavra que você recebeu, que te limitou, ela perde a força hoje. Ela perde a força agora. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ser comparado com alguém. Porque toda comparação é para desfazer um. Toda comparação é para desmerecer um. E às vezes nós somos comparados a vida inteira. Está vendo sua prima? Está vendo seu primo? Está vendo seu irmão? Olha seu irmão. Uma coisa é inspiração, outra coisa é comparação. Amém, queridos? Então, Jabes foi inconformado. Repete comigo, inconformação. Então, nós precisamos parar de tolerar o que nos faz sofrer. Repete comigo, eu preciso parar de tolerar o que me faz sofrer. E eu preciso ser o quê? Inconformada. Romanos 12, 2 diz o quê? E não vos conformeis. Não se conforme com essa vidinha. Deus tem muito mais, Ele tem muito mais. Ele fala, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos são maiores e mais altos do que os seus. Eu preciso ser inconformado. Olha que interessante, olha aqui, ó. E não ser desconformados com esse mundo, com essa cultura. Amém, queridos? Mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, pensamento, mente, alarga os territórios mentais. Olha aqui a oração de Jabes. E somente depois que eu tenho a renovação da minha mente, somente depois que eu tenho uma transformação na minha mente, que eu posso experimentar, cadê, querido? A boa, agradável, gente. Primeiro é boa, depois é agradável, perfeição vem por último. Olha ali, lê a palavra que está escrita ali, ó. Vamos lá de novo. E não sedes conformado com este mundo, com essa cultura, com esses rótulos, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável. Só depois que vem a perfeição. Primeiro é a boa, depois é agradável. E a perfeição é por último. Você está lendo aqui e você está falando errado.
Todo mundo fala, a boa, perfeita e agradável. Não é. É a boa, agradável e perfeita. Primeiro ela é boa. Depois ela se torna o quê? Agradável. Porque nem tudo que é bom é agradável, tá? Concorda ou sem corda? Você tem que tomar uma injeção. Você está doente. É agradável tomar injeção? Mas vai ser bom. Vai ser ou não vai ser? Principalmente quem está com um bebezinho. Primeira injeção do Eric. Gente, ele olhou assim para mim, pequenininho. Ele olhou assim para mim, a mulher furando ele, né? Acho que foi o teste do pezinho. Gente, que dor dentro de mim. Não era agradável aquilo, mas era bom para ele. Amém? Então, primeiro é bom, depois se torna o quê? Depois, perfeita. E o texto, então, nós precisamos da constância do clamor. Amém, queridos? E nós precisamos de gestos de fé. Quando você coloca a mão na sua mente, quando você coloca a mão no seu coração, isso são gestos de fé. É você autorizando o Espírito Santo. E nós precisamos ser específicos para Deus. Nós precisamos especificar para Deus o que eu quero. Por isso que quando você faz uma oferta, quando você lança uma semente, tem aí, qual é o nome dessa semente? Que nome é esse que você vai dar? Amém? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Quero que você fique de pé. E o texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E olha que interessante, o texto começa, e Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Uma vida que começou com vergonha, terminou com honra. Fala assim, não importa o que aconteceu no início, o que importa é como vai terminar. Amém? O que começou com vergonha, com dor, com aflição, terminou com o quê? Com honra. O texto começa dizendo, e foi Jabes o mais ilustre de todos os seus irmãos. Eu não sei como a tua história começou. Eu não sei. Mas se você permanecer nos caminhos do Senhor, eu posso imaginar como vai terminar. Porque para cada lugar de vergonha, Deus tem dupla honra. Amém? Amém, queridos? Aleluia! Você crê que todo sofrimento que você viveu, todo sofrimento que você passou pode ser transformado em honra? Em autoridade? Porque aquilo que nós vivemos, queridos, serve de fundamento, de autoridade, para que você possa testemunhar, para que você possa fazer diferença na vida de outras pessoas. Então eu quero que hoje você faça como Jabes. Vamos orar como Jabes? Quero que você feche seus olhos. Coloque a mão na sua mente. E coloque a mão agora na sua mente e diz, Senhor, quero que você fale, tá? O céu precisa ouvir sua voz. Senhor, alarga os meus pensamentos. Alarga os territórios da minha mente. Alarga, Senhor, os territórios da minha inteligência. Alarga, Senhor, os territórios da minha visão. Alarga os territórios dos meus planos, meus projetos. Senhor, me dá mente de governo. Senhor, em nome de Jesus, eu assumo, eu tomo posse da mente de Cristo, dos pensamentos do alto. E eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Coloque agora a tua mão no coração. Repita comigo. Senhor, alarga os territórios do meu coração, os territórios da minha alma, os territórios das minhas emoções. Alarga, Senhor, o perdão, o amor, a graça,
a misericórdia, a fé, a confiança. Alarga, Senhor. Oh Deus. Senhor, expande o meu território emocional. Cura, Senhor, as minhas feridas e renova as minhas estruturas. Amém? Amém, queridos? Agora eu quero que você levante as mãos assim para o alto e repita comigo: Senhor, Deus de Israel, que interrompe genealogia de dor, eu profetizo agora a quebra de todo limite que foi imposto voluntária ou involuntariamente sobre mim. Toda barreira que disse que eu não iria conseguir aprender, conquistar, que eu não ia chegar lá, cai agora por terra. Pai, diante de Ti, dilata, expande todas as minhas fronteiras, em nome de Jesus. Que a Tua mão, Senhor, guie os meus passos em novos territórios espirituais, emocionais, físicos, que eu adentre lugares que eu nunca imaginei, posições que eu nunca ousei sonhar. Eu declaro o meu nome não é mais dor, não é mais limite, não é mais escassez, não é mais dificuldade. O meu nome agora é honra, no poderoso nome de Jesus. O meu nome é honra, é honra. Aleluia, aplauda o Senhor. Deus aí na frente.